eu quero que você imagine o seguinte comigo. Imagine que a gente vive numa ditadura teísta e que todas as religiões são perseguidas. Então imagine que as igrejas cristãs são derrubadas. Imagine que padres e pastores sejam perseguidos e presos, até torturados talvez. Imagine que a Bíblia é um livro proibido de ser comercializado, um livro perseguido, e que aqueles que pregarem o cristianismo vão ser presos também. Eu acho que você não seria a favor disso. Eu acho que dificilmente qualquer pessoa sensata seria a favor de alguma coisa assim. Muito provavelmente ninguém ia ser a favor de uma coisa assim. E por que esse exemplo pega bastante muita gente? Eu imagino que você que esteja me assistindo talvez tenha uma boa chance de você ser cristão, né? E você não gostaria de ver a sua própria religião sendo perseguida dessa forma. Mas vamos deixar de lado um pouco a nossa importância, o que a gente pensa, e vamos pensar um pouco nas outras pessoas. As pessoas têm religiões diferentes, né? Tem pessoas que não são cristãs, tem pessoas que têm religiões diferentes da sua. Você acharia justo que uma pessoa, por ser budista, ela fosse perseguida? Você acharia justo que templos budistas fossem queimados e que as pessoas que pregassem o budismo fossem mortas ou perseguidas? Eu imagino que não. E é por isso que o Estado laico é um Estado tão importante. Virou uma espécie de moda dizer, né, que o Estado laico não é um Estado ateu. E apesar dessa frase ser um pouco vazia, ela é de fato verdade. Muita gente tem medo do Estado laico por achar que o Estado laico é uma imposição do ateísmo para as pessoas. Só que isso não é verdade, né? O Estado que impõe o ateísmo seria um Estado ateu, ou o Estado laicista, né? Que isso sim seria um Estado que não permite que as pessoas expressem sua religião, ou que o ateísmo é religião oficial do Estado, né? É a religião, né? Dizer que ateísmo é religião é tipo dizer que careca é uma cor de cabelo. Mas, casos à parte, então, o Estado laico não é um Estado ateu. O Estado laico é um Estado no qual não existe uma religião mais importante do que as outras e todos têm a liberdade para expressar livremente suas religiões, né? Então, você pode ter a religião que você quiser, isso é liberdade religiosa que é garantida pelo Estado laico. Agora, falando um pouco sobre estados religiosos, né, porque tem algumas pessoas que defendem que o Brasil deveria ser um estado religioso, um estado cristão, vamos falar agora um pouco sobre alguns países que são estados teocráticos. A gente tem grandes três exemplos, né, no mundo que são em Mianmar, as demais religiões são perseguidas, então você não pode professar alguma religião que não seja budismo. E pior, né? No Irã e no Afeganistão, não só as outras religiões são perseguidas, né? Qualquer um que professar outra religião que não seja o islamismo pode ser até morto, mas as leis, né, advindas não do próprio Corão, mas advindas de outros textos islâmicos, são impostas para todo mundo. Então as mulheres não podem trabalhar, as mulheres não podem dirigir carro, as mulheres têm que são obrigadas a casar com quem os homens quiserem. Não existe crime de estupro, porque as mulheres que foram estupradas, elas foram cometer um crime, então elas que são punidas. Não existe casamento gay, porque lá é proibido, né? Então, são as outras religiões que são perseguidas. E isso é um Estado religioso. E eu te pergunto, é isso que você quer para o Brasil? Eu acho que não. Um Estado cristão não seria um Estado de liberdade religiosa. De fato, a gente tem uma maioria cristã aqui no Brasil, 86% das pessoas aqui no Brasil são cristãs, o que é bastante coisa, mas não é todo mundo. É, e é por isso que a gente tem que garantir a liberdade para os outros 14% de pessoas. Porque eu não acho certo você querer impor a Bíblia para os outros. Eu não sou cristão, né? E eu não gostaria de ter que seguir a Bíblia. Eu não acho isso justo. Assim como eu acho que você não gostaria de ter que seguir o livro de outra religião. E é por isso que eu acho que quando você pensa em aprovar uma lei, um novo projeto de lei, ou uma emenda à Constituição, você tem que pensar com a lógica, né? Você tem que usar a lógica, a razão, a ciência, filosofia para você conseguir pensar, ou o direito propriamente dito, né? Principalmente o direito, na verdade. Você tem que usar as ferramentas lógicas para você saber qual que seria a lei mais justa e não usar o que está escrito em um texto religioso. Porque você pode, você tem a liberdade de acreditar no seu texto religioso, mas você não pode impor que as outras pessoas acreditam, muito menos impor que as outras pessoas sigam. Se a gente fosse seguir a Bíblia, por exemplo, né, impor a Bíblia no Estado, a gente entraria no problema de que a homossexualidade é pecado, de acordo com a Bíblia. Então, o casamento gay seria uma coisa
que não seria permitida pela lei, seria uma coisa perseguida, seria crime, sabe? Então, isso geraria vários problemas. E é por isso que eu acho que as pessoas têm que entender a importância do Estado laico. As pessoas vêm e perguntam, tá, mas a bancada evangélica, eu não acho sinceramente que a bancada evangélica seja o problema em si, né? O problema não é a gente ter representantes evangélicos no parlamento, porque sim, né, pessoas evangélicas podem se tornar parlamentares, assim como pessoas budistas, ou pessoas ateias, ou pessoas ubandistas, ou pessoas de qualquer outra religião possam se tornar parlamentares. Isso é permitido, isso é até desejável. O problema é se essas pessoas quiserem usar da fé delas para impor a religião para as outras pessoas. E é isso que eu acho que é um pouco perigoso, porque realmente tem pessoas na bancada evangélica que fazem isso. Agora, eu acho que também se existe uma bancada evangélica, é igualmente injusto que exista uma bancada budista ou até uma bancada ateia. Então, eu acho que são coisas para a gente pensar, né? Se você permite que uma religião entre no espaço público, você tem que permitir igual a liberdade para outras religiões também. Vamos pensar sobre isso? Então, eu ficando por aqui. Um abraço e até mais.